Pergunta muito interessante essa. A Bíblia não nos fala muito a respeito dessa situação. A Bíblia não nos fala de Jesus tendo uma doença, até onde eu me lembro. Mas a gente pode pensar um pouquinho teologicamente aqui, e essa pergunta pode nos ajudar a pensar um pouco mais sobre a verdadeira humanidade do nosso Salvador. Então, em João 4, por exemplo, nós ouvimos que Jesus estava cansado, ele tinha feito uma grande viagem e ele agora estava cansado, e os seus discípulos vão até a cidade comprar comida e Jesus fica sentado, descansando, mas ao mesmo tempo a comida dele é fazer a vontade do Pai. Então ele aproveita aquele tempo de descanso para salvar a mulher samaritana. Na crucificação, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo tendo dores terríveis. Nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo tendo sede. Ele mesmo expressa: eu tenho sede. Nosso Senhor esteve profundamente angustiado. Ele nos diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele então pede que alguns dos seus discípulos mais chegados ficassem ali e orassem com ele. Em João 11, nós vemos o nosso Salvador chorando. É interessante que o texto mostra que ao ver as demais pessoas chorando, Jesus então também se emociona e ele também chora por causa da morte de uma pessoa. Algumas pessoas até dizem que não foi por causa da morte, já que ele ia ressuscitar Lázaro, mas eu acredito que foi sim. É aquela simpatia de quando você vê alguém chorando, isso mexe no teu coração. E parece que é esse o processo que acontece com Jesus ali, quando ele chora em João 11. Nós temos em Hebreus 4,15 um texto que talvez seja o que mais nos ajuda com relação a essa pergunta, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Ou seja, nós temos um que pode se compadecer das nossas fraquezas. É só usar a regra matemática. 2 menos se transformam em mais. Então você tira os 2 nãos e aí esse texto faz um sentido mais claro para nós. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, se uma das nossas tentações, se uma das nossas provações é a doença, nosso Senhor Jesus Cristo provavelmente, possivelmente também enfrentou doenças durante a sua vida. Mas como o plano de Deus era que ele fosse o nosso substituto, então parece que em nenhum dos momentos que ele estava sofrendo, ele usou do seu poder sobrenatural para aliviar o seu próprio sofrimento. Pelo contrário, era importante que ele sofresse todas essas coisas como o nosso representante. E Hebreus deixa claro, e é por isso mesmo que ele pode se compadecer de nós em qualquer tentação, em qualquer provação, em qualquer luta, em qualquer sofrimento que porventura estejamos passando.